Bom, agora vendo no próximo ponto, entendendo como é que era a União Soviética lá na época. Agora o tema aqui fica interessante por causa dessa guerra. E tem uma citação aqui que é interessantíssima. Bom, o caso da Rússia, né? A Rússia ela não foi romanizada, isso aí gerou vários problemas na Rússia. Todo lugar onde o Império Romano colocava os pés, ele dava um nível de civilização muito superior a outros povos pagãos, claro, sem dúvida nenhuma. Então a Rússia ela não foi romanizada, ela teve um curto período de catolicismo, depois ela aderiu ao cisma do Oriente. Ficou menos de 100 anos católica. E o pior, ela foi influenciada por elementos do Oriente, por elementos do Império Bizantino decadente e por elementos esotéricos vindo da Cabala lá. Por quê? Porque a Rússia, né, era o lugar que mais tinha judeu no mundo. Eram judeus de origem dos cazares, né? Existe uma lenda que os judeus teriam raça pura. Não é verdade. Tem um autor que comenta muito bem sobre isso, chamado Shlomo Sand. Ele é judeu, mora em Tel Aviv. Ele é professor catedrático na Universidade de Tel Aviv. Então, ele próprio comenta que existe a invenção do povo de Israel. E é verdade, inventaram uma raça pura. Não tem raça pura entre os judeus. O mesmo os sefarditas tiveram mistura e os askenazes também. Se fosse uma raça pura, não haveria uma diferença visual que você vê entre um askenazi e um sefaradita. O sefaradita lembra muito árabe e o askenazi lembra os povos da Ásia Central e da Europa Oriental, né? Lembram polonês, né? Muitos. Lembram eslavos, quer dizer, não tem nada a ver, não existe esse povo judaico. E aquele povo, chamado de cazares, eles se converteram ao judaísmo, e aí então eles emigraram para a Rússia e depois emigraram para a Europa Oriental. Esses são os askenazes. Os sefaraditas é outra linhagem. Entre os dois, é lógico que parece que os sefaraditas é o mais puro, né? Então, e a Rússia era o lugar que mais tinha judeu. E esses judeus, então, difundiram na cultura russa várias doutrinas esotéricas. Askenazes. São askenazes. Doutrinas esotéricas, cujo principal surto vai ser o movimento eslavófilo. Mas aí se misturou, então, tradições orientais, tradições bizantinas e essas influências esotéricas gerou a Rússia um país muito estranho, um país com a face de Janus, conforme eles próprios definiram entre eles. Janus era aquele ídolo romano que tinha duas cabeças, né? Uma virada para o Oriente, outra virada para o Ocidente, porque o Império Romano também foi para o Oriente, né? Então ele tinha duas cabeças. Então a Rússia adotou isso, né? Tem brasões da Rússia que tem a faceta de Janus, né? E por curiosidade, por simbolismo, né? E por um destino, né? Quando a família real russa foi assassinada em Ekaterimburgo. Ekaterimburgo é justamente o ponto da transição da Rússia asiática com a Rússia europeia. Então, esse é um povo cindido, né, no meio. Tem coisas que lembram o mundo ocidental, coisas que lembram o Oriente. A Rússia recebeu duas heranças importantes no mundo bizantino, segundo Trachtenberg. O primeiro aspecto da tradição bizantina que permanece na Rússia é o papel influente da Igreja Ortodoxa sob controle estatal. E o segundo é a herança do Estado totalitário dirigido por um chefe carismático. Lembrando que o Estado totalitário também é uma herança oriental, né? Os russos sempre foram muito cruéis nas conquistas. Herança oriental, né? A Rússia foi dominada pelos cães, vindo dos mongóis, né? E agora a coisa piora, porque depois do cisma do Oriente, embora parece que só agora teve o desligamento oficial, já faz uns 300 anos que eles se pensam como a igreja autônoma, né? Então, numa carta dirigida ao Grão-Duque Basílio III de Moscou pelo monge Teófilo, diz o seguinte: a igreja da velha Roma caiu por causa de suas heresias.
só existe uma Roma, claro, mas na visão deles não. A igreja da velha Roma caiu por causa de suas heresias. As portas da segunda Roma, que é Constantinopla, foram destruídas pelos turcos infiéis. Mas a igreja de Moscou, a igreja da nova Roma, brilha mais resplandecente que o sol em todo o universo. 2 Romas caíram, mas a terceira se mantém firme e não haverá uma quarta. Isso aí marca a alma da Rússia até hoje. Lá o Dugin comentou sobre a terceira Roma recentemente, nesse surto aí que a Rússia deu invadindo a Ucrânia. Então, o viés de terceira Roma deles é um viés esotérico, é um viés joaquimista, né, porque tem 3, né, de novo 1, 2, 3. É um viés utópico, milenarista, na qual a Rússia também se sente Messias no mundo e vai levar a salvação para os povos. A Rússia, Moscou passou a ser vista como cidade sagrada e a Rússia como Santa Rússia, né? E agora, olha que interessante o comentário do Klimenko, né? Um autor comentando sobre um fulano russo aqui, dizendo o seguinte: precisamos continuar nossa missão como patrono das nações cristãs orientais, garantindo-lhes que a Rússia seja o seu único amigo sincero, constante e não mercenário. É somente através da Rússia que a libertação do Oriente cristão pode ser alcançada de forma eficiente e duradoura. Apenas a Rússia pode se tornar um elo entre essas nações muito diferentes. Sem a Rússia, eles podem cair na confusão e na anarquia. Foi exatamente isso que aconteceu, Putin invadindo a Ucrânia. Qual que foi o lado dele? Pareceu esse discurso: não precisamos entrar na Ucrânia para desnazificá-la, para ajudar, para liderar o povo, para ajudá-los, etc. Então, é exatamente esse discurso histórico. A invasão da Ucrânia, na realidade, vem de uma concepção utópica, milenarista, de fundo religioso. Lembrando que, às vezes, a gente pensa que o mundo ortodoxo russo é coisa, nada, né? A Rússia sempre foi cheia de falsos profetas, chamados starets, do qual o mais famoso era o Rasputin. Aqueles ortodoxos, quando não estão ligados ao Estado, ou mesmo à antiga KGB, eram envoltos em misticismo, superstições, etc. Né? Então, está longe de ser uma igreja coesa, como a gente pensa sobre os ortodoxos. Né? E no século XIX, teve o grande surto lá na Rússia do movimento eslavófilo, de grande acento. Né? Lá está, no século XIX, vários membros desse aqui estudavam o Zohar, o principal livro da Cabala. Né? Foram fundadas várias sociedades secretas. E aí no mundo do século XIX, na Rússia, houve um cisma, né, de pensamento. Os eslavófilos e os ocidentalistas. Os ocidentalistas defendiam uma ligação com o Ocidente, progresso da técnica, etc. E os eslavófilos queriam a Rússia mística, a Rússia do Mir, a Rússia comunal. Né? Os dois lados, curiosamente, eram comunistas, só que um defendia um comunismo científico e o outro o comunismo comunal do Mir. O que é Mir? Mir é uma palavra russa que significa aldeia, mundo e paz. Uma palavra interessantíssima, né, quando você coloca ela nessa interpretação. Então eles viam a aldeia russa como uma coisa idealizada, uma coisa russoniana, comunista, igualitária, onde havia repartição de bens, etc. Essa era a visão dos eslavófilos, uma visão mais de socialismo utópico, enquanto os ocidentalistas tinham uma visão do socialismo dito científico. Né? Qual que era o problema da Rússia com a propriedade? Como eles não tiveram influência do Império Romano e pouca influência católica, a propriedade na Rússia era ligada ao poder político. Quem tinha poder político tinha propriedade. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas na visão daquela Rússia estranha, daquela Rússia que tinha várias fontes erradas de pensamento, era a realidade. Então, aí, quando se trocou o poder político, a propriedade se tornou, de fato, comunal, né? Comunista. Tem um livro muito bom que explica sobre isso,
chamado Liberdade e Propriedade, de Robert Piper. Ele foi um estudioso da Rússia, ele comenta muito bem por que lá no socialismo foi muito rápido implementado, justamente porque eles não tinham uma visão de direito natural da propriedade. Eles associavam a propriedade como algo ligado ao poder político, como algo não tão importante como o Ocidente. Né? Lógico que nem todo mundo era assim, mas nos confins da Rússia era assim. Né? A Rússia chegou a viver um período prévio de revolução industrial e aí sim começou a se criar um direito de propriedade lá de forma mais geral, mas foi sendo destruído na revolução. Né? Segundo Besançon, outro autor excelente, né, Alain Besançon tem um dos melhores livros sobre o Lenin, muito interessante. Os eslavófilos viam na lei em geral, uma opressão e preferiam o Estado de fato ao Estado de direito, porque o primeiro era mais compatível com o reino do espírito. Interessante. Por quê? Porque os movimentos gnósticos e cabalistas, eles são contra a lei, eles são na realidade antinomistas, antinomista é contra a lei. Então, quando vier o fim da história, quando viesse o paraíso comunista, o paraíso milenarista, não haveria lei para ninguém. Não precisa ter de lei. O homem já está perfeito, não precisa lei para ninguém. Tá bom. Então, o antinomismo é uma coisa, a tese clássica da gnose aí. E os eslavófilos da época pensavam o mundo sem lei. Né? Você lembra também, de novo, com o Concílio Vaticano II, não querer condenar, não fazer leis que condenam, né? Tudo livre. Aksakov, um dos grandes nomes do movimento eslavófilo, descrevia a vila comunal que eu citei como um coro moral, no qual permitia que cada voz ressoasse mais plenamente do que poderia sozinha, alcançando um consórcio do triunfo do espírito humano. É tudo uma linguagem esotérica. Né? Então, a Rússia, então, estava preparada para uma revolução. E essa revolução veio na via, né, ocidental, na via supostamente científica, né, do marxismo, que gerou, então, numa massacres, na brutalidade que todo mundo conhece. E como tem tudo quanto é antes de qualquer revolução, sempre surgem movimentos esotéricos. E a Rússia, de 1900, 1910, era evada de esotéricos, de magos, astrólogos, adivinhos, etc. A czarina Alexandra, ela era atraída pelas virtudes mágicas da suástica. A suástica é um símbolo que tem vários locais, né? Ela tinha até no Tibete, uma coisa que se perde no tempo, não foi uma invenção nazista. Os nazistas adotaram a suástica como um amuleto. E a czarina Alexandra também usava a suástica como amuleto.